Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtiveda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satsiguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Om Namastê. Ok, bem-vindo a todos de volta à beleza do Gita, né, para aqueles de nós, né, que fizemos o Mandukya, né? Talvez uma questão apareça, surja, né? Assim, nossa, depois de ter feito o Mandukya, por que voltar para o Gita, né? Por que voltar só a falar sobre o Karma Yoga, estudar e contemplar as escrituras do Karma Yoga, né? Nós vimos a verdade absoluta, a verdade final, nas exposições do Mandukya, né? Quem é que gostaria de responder esta questão? Mauro, talvez? Eu posso tentar, professor. Eu sabia, Betânia, que você ia tentar. Diga aí. Porque o Gita é uma escritura completa, no qual ele aborda não só Satya, que foi o nosso foco no Mandukya, mas ele aborda o Karma Yoga e como lidar com o mundo, o que é o mundo, como lidar com a mente, o que é a mente, como lidar com o mundo mesmo, né? A partir desse conhecimento da realidade, como é que também eu vou dizer assim, tá? Ressignifico enquanto Jiva a minha experiência no manifesto aqui com Maia, porque é a única forma de transação que a consciência usa, né, como uma utilidade ali para essa experiência manifesta. Enfim, não sei se é isso, mas eu olho para isso assim, eu dou, aliás, falo, uau, Ishra, obrigada por me trazer o Gita, porque o Gita o tempo todo retira a ignorância do meu dia a dia. Um pouco Por isso, aí, é por aí mesmo. Obrigado, Betânia. Alguém mais gostaria de adicionar alguma outra lógica, alguma outra compreensão? Então, a importância de voltar para o Gita, né? De lembrar e manter vivo a compreensão desta nossa ordem aparente, no qual o jiva aparente aparentemente experiencia prazeres e dores e precisa desenvolver uma sabedoria que possa neutralizar os altos e baixos, os picos e vales, né? Os prazeres e dores profundas, né? Então, a sabedoria é um processo através do qual o jiva consegue viver dentro de Mitya, essa ordem aparente, mas do ponto de vista daquele princípio consciência testemunha de todos os pares opostos, né? Então, esta é a beleza, esta é a oportunidade que nós temos dentro desta ordem aparente, porque somente nessa ordem aparente, como diz a Betânia, nós podemos viver, transacionar, e o objetivo, né, o propósito de tudo isso é a purificação, a elevação, o crescimento espiritual, né, que nos permite compreender a realidade absoluta. Eu sou Satya, o mundo é Mitya, né? Só pode ser obtido em Mitya. E além disso, né, o Jiva Atma, ele mesmo após compreender a sua natureza em Satya como Satya, ele ainda assim, inevitavelmente, ele tem que viver em Mitya, né?
Então, como nós precisamos, só podemos viver em Mitya, nessa ordem dualista, né? Nós temos que saber viver em Mitya, né? Então, a compreensão deste relacionamento entre Jiva com Ishvara, Jagata, né, é fundamental para que a gente possa viver alegremente, viver evitando conflitos kármicos, né, confusões, encrencas, né, através desse desenvolvimento, desta atitude religiosa espiritual que nós chamamos, né, a atitude do Karma Yoga, né? E o que é a atitude do Karma Yoga? É simplesmente uma atitude na qual as ações são apresentadas, dedicadas ao campo, com um sentimento de agradecimento, de devoção, de reverência, né? Por gratidão, porque pela oportunidade que nos foi dada esta vida, através de todos os pares opostos, né, de experiências positivas e negativas, né? Então é isso que nos permite essa fricção entre os pares opostos, é que nos permite refinar, 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 até que a gente desenvolva esta vairagya, essa equanimidade, esse equilíbrio, de tal modo que a gente neutraliza esses efeitos extremos entre os pares opostos, né? Então, nós estamos de volta aqui porque nós queremos né, manter vivo a chama do Gita, de modo que nós possamos viver de modo equilibrado e felizes aqui. Ah, mas eu sei que eu sou Satya, então eu já sou livre, absolutamente livre. Sim, você é Satya, você é absolutamente livre, porque você não é nem Karta nem Bhokta, você nem age nem experiencia nada, entendeu? Mas ainda assim a sua natureza inferior é o Karta e o Bhokta, e ela precisa ser purificada, né? Ela precisa desenvolver esta sabedoria espiritual para viver em harmonia, né? Aparentemente viver em harmonia com todos os outros seres desta ordem aparente, né? Porque é no aparente que nós vivemos e é no aparente que nós obtemos a compreensão da realidade absoluta. Ok. Tendo dito esta introdução, com a ajuda da Betânia, nós entramos neste arquivo, né? No qual o Swami começa mais uma vez fazendo uma revisão de que nós não temos escolha como Karma Yogis, como Jiva Atmas, né? Nós não temos escolha. A minha escolha é viver uma vida absolutamente materialista ou uma vida religiosa espiritual. Para sermos seres religiosos espirituais, né? São seres que valorizam, acima de tudo, né, este crescimento pessoal, psicológico, espiritual, acima de qualquer ganho mundano, né? Então, nós queremos esse crescimento espiritual e nós chegamos ao Vedanta e nós sabemos que, da perspectiva do Vedanta, o Karma Yoga não é um fim por si só, né? Então, o Swami Ji nos apresentou essas exposições repetidamente para explicar que os estilos de vida, né, podem ser escolhidos, mas as sadhanas não podem ser escolhidas. O que que significa? Você pode escolher qualquer estilo de vida, mas neste processo de evolução espiritual, você tem que passar por karma, dharma, upasa e moksha. Ah, não, eu quero simplesmente passar diretamente para as escrituras de moksha, do Yana Yoga. Senão, o Yana Yoga do Vedanta se torna quase impossível sem as sadhanas preliminares. Então, do ponto de vista das sadhanas, nós vimos isso muito extensivamente, né, e repetidamente. Do ponto de vista das sadhanas, nós não temos escolhas, mas nós temos escolhas em relação ao nosso estilo de vida. A gente pode escolher uma vida totalmente seclusa ou uma vida enganjada, isso vai depender do nosso Adama, né, da nossa constituição, configuração dos gunas, né, das nossas predisposições, a natureza de nossas vasanas. Nós precisamos escolher um estilo de vida mais ou menos compatível com tudo isso e com a minha condição kármica, né? O meu Parabada Karma, né? Por exemplo, se eu tenho duas filhas, né? Aí eu não posso dizer assim, não, não.
eu tenho um engano aqui porque eu tenho a minha predisposição é de meditar e estudar as escrituras 12 horas por dia, né? Aí eu falo, não, não, tudo bem, se você acha que isso foi um engano, que quase que invariavelmente não é um engano, você tem que simplesmente viver com esta questão, porque você não pode abandonar sua dharma, né, os seus papéis sociais, né, até que eles possam ser abandonados naturalmente, né. Então, o Grihastha Ashrama, né, ele é o menos arriscado porque se eu tenho que escolher, é melhor começar com base, o básico, né, Grihastha, e aí gradualmente eu desenvolvo uma mente contemplativa que me permite entrar naquele estágio da minha vida no qual eu dedico todo o meu tempo para a contemplação das declarações finais dos Vedas, né? Então, o primeiro estágio é o de estágio de purificação mental, preparação, né? E aquilo irá desenvolver as qualidades para que eu possa entrar no Yana Yoga, né? E obter o autoconhecimento. A yoga de purificação é indispensável neste processo. E para que nós possamos passar por essa yoga de purificação, nós precisamos estar enganjados com o mundo. Por quê? Porque é através das atividades que a gente desenvolve esta purificação. Isso parece estranho, a maioria das pessoas pensa, não, tem alguma coisa errada com isso, né? Eu quero purificar, refinar a minha mente, o meu complexo corpo-mente, e o mundo parece um obstáculo para isso, né? Mas não existe nenhuma contradição em tudo isso, porque é através da minha interação com o mundo que eu me melhoro, né? Ah, não, eu quero simplesmente meditar 12 horas por dia. Qual o melhoramento que você vai fazer meditando 10 horas por dia, né? Você não vai confrontar, entendeu? Os aspectos das suas personalidades que precisam ser refinados, né? Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista religioso e espiritual, até que eu chegue no Karma Yoga e comece a compreender, ou desenvolver a visão védica do Karma Yoga, né? Que é fundada na compreensão deste relacionamento entre eu, a criatura, o Criador, e as leis que regem o campo das atividades, né? Então, eu preciso de passar pelo Karma Yoga, pela yoga da interação com o campo, a menos que eu seja um indivíduo já extremamente purificado e já não requeira, né, o Karma Yoga, né? Karma Yoga dá pureza mental e o Karma Yoga ele pode ser visto de diversos ângulos, né? Um minutinho. Ele pode ser visto de diversos ângulos. O que é karma? O que é karma yoga? Karma são ações, né? Karma yoga são ações, né, permeadas com uma determinada compreensão, atitude, né, que faz de modo que as ações nossas sejam mais graciosas, sejam mais balançadas, equilibradas, né, felizes, alegres, né? Um karma yoga precisa ser uma pessoa alegre, feliz, entendeu? Porque senão esse karma yoga não ainda purificou o suficiente, né? Então, essas ações, elas podem ser a nível natural, né? Espontâneo, através do dia a dia, fazendo os papéis sociais, trabalho, isso e aquilo, ou pode ser ações ritualísticas, né? São pujas, coisas desse tipo. E como pujas são também ações, elas podem ser a nível mental, verbal ou físico, né? Todas as rituais védicos eles possuem esses três aspectos, né? O verbal, o mental e o físico, né? Sendo que o mental é o mais sutil, né? E o mais difícil. Como assim o mental? O mental é simplesmente lembrar constantemente que você está aqui para dar alguma coisa de retorno ao campo, né? Dedicando as suas ações para o Criador, com esse sentimento de reverência e gratidão, e sem expectativas, né, demasiadas
a respeito do que seja o Parabda Karma, o resultado de tudo isso, né? Então, é uma aplicação constante que ocorre no background, no fundo da mente. Você não precisa de realmente repetir verbalmente ou parar de fazer outras atividades, porque esta yoga do Karmi, né, ela se tornou muito sutil e contínua, né, essa lembrança que se torna uma atitude, que se torna uma alegria, né, de viver com espírito de doação. Shankaracharya escreveu vários versos em relação a pujas, né, relacionados ao Karma Yoga, né? Então ele escreveu o que o Shankaracharya não escreveu, né? Então ele tem essa passagem bonita, né, segundo o Swami Paramarthananda, que fala sobre a mentalização, né, de joias, que eu tomei banho com água fria. Aqui tem uma passagem rápida, ele não é muito relevante dentro do contexto da nossa cultura ocidental, né? Rogo ao teu trono, mãe, que é feito das joias do pensamento e que fica no grande e sagrado palco que está no centro da grande arena, erguido com 1000 pilares de pedras preciosas, localizado no precioso jardim das árvores candambas, que é cercado por diversas árvores calpaca e que fica na ilha das pedras preciosas e que fica no meio da grande maré, o oceano do néctar que brilha com as suas ondas sempre batendo. Então tem uma montanha de simbolismo aqui, eu não tenho a menor dúvida que o simbolismo é muito bonito, desde que o indivíduo possa compreender, né, o contexto, né, o contexto desta a cultura na qual esse simbolismo se apresenta, né? Então requer um embasamento, né? Mas eu não vou entrar muito nos detalhes, né? Então lavar as mãos, lavar os pés, tudo isso são símbolos, né? Então o Shankaracharya apresentou, ofereceu diversos lokas maravilhosos. E na medida que o indivíduo internaliza esses lokas, compreendendo, né, o contexto, não somente mecanicamente ou superficialmente, mas compreendendo realmente o significado de todo esse simbolismo, aí ele faz esses rituais de lavar os pés, lavar as mãos, isso e aquilo, né? E ele mentalmente ele está visualizando este significado, a compreensão, né? Então esses pujas se tornam muito potentes em purificar a mente, tá? Então este é o ponto crucial aqui. Nós não temos muito acesso a esta cultura védica devido, né, ao nosso ambiente, né, brasileiro, ocidental, né, mas nós temos outros meios, né, de fazer a modo mental, a visualização da beleza, milagre da vida, né, e o porquê de permanecermos sempre gratos, né, ao Criador pela oportunidade. A gente sabe que isso é um desenvolvimento gradual, gradual, que vai produzindo essa alegria, essa felicidade, essa gratidão pela vida, né? E o nosso crescimento, né? Então, esta atitude mental, né? Que pode até desenvolver a visão de Ishvara como tudo, né? A visão de Ishvara em tudo e todos, né? E isso vai propiciando o desenvolvimento de compaixão, de empatia, de todas essas coisas. Então, tudo isso é parte de uma yoga sutil, extremamente invisível, né? que é o desenvolvimento desse espírito, desta atitude religiosa e espiritual de um karma yogi, que não necessariamente requer a compreensão de todo o simbolismo que existe dentro da cultura védica. Se alguém quiser dizer alguma coisa, fique à vontade. É para a purificação mental mesmo. A nível mais denso, grosseiro, as pessoas fazem rituais físicos, aí um pouco mais sutis são os rituais verbais, aí na medida que tudo isso vai sendo internalizado, é mais a nível mental, né? E depois é mais a nível emocional, porque a pessoa vive a partir do ângulo, né, de uma certa perspectiva, na qual as emoções que envolvem as ações já não são mais
emoções de quereres e não quereres, mas são devoções, né? A conversão da emoção humana em devoção, gratidão a Deus, né? Então, tudo isso é a frutificação desta compreensão devidamente internalizada. Então, tudo isso requer a compreensão do Karma Dharma, que irá produzir essa purificação, e depois disso o indivíduo estará apto a entrar na fase do investigação, vichara, né? Investigação como proposta ou sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads. Então, somente através desta investigação, o conhecimento pode ser obtido e retido, né? Então, a retenção desse conhecimento é um outro estágio, né? Obter essa compreensão não é de todo difícil, mas retê-la e viver, né, a partir deste conhecimento, desta perspectiva de compreensão, é o que é a frutificação do autoconhecimento. E o Swami faz uma analogia interessante. O que o karma, as ações oferecem, outros aspectos de outras sadhanas não poderão oferecer, né? Então, não, eu quero fazer Samadhi Yoga. Tudo bem, Samadhi Yoga irá produzir uma certa purificação, mas a purificação obtida através do Karma Yoga só pode ser obtida através do Karma Yoga, né? Aí ele faz uma analogia dos alimentos. Os alimentos produzem nutrientes, eles possuem nutrientes os mais diversos, né? Mas a diversificação da alimentação é importante porque o que uma laranja te propicia é diferente do que o feijão, o arroz ou uma outra fruta te propicia, né? Então, do mesmo modo, a purificação que nós obtemos através do desenvolvimento desta atitude religiosa e espiritual é algo que outras sadhanas não podem produzir do mesmo modo. Por isso, a necessidade de uma alimentação balanceada, né? De um estilo de vida equilibrado também, né? Esta pureza não poderá ser obtida somente através do vichara, mas ela não pode ser obtida sem o Vedanta Vichara. Ela precisa passar pelo Karma, Dharma, Upasana e depois Vichara. Portanto, Krishna diz que nós devemos seguir todas essas sadhanas de purificação para chegarmos no estudo dos Upanishads. O Krishna também elucida que os karmas não podem ser feitos simplesmente mecanicamente, né? Um karma feito, um karma bom, devido, apropriado, mas mecanicamente não dá nenhuma garantia de frutificação. Então, não, eu estou fazendo karmas maravilhosos, mas você está fazendo de cara feia, né? Se está fazendo de cara feia, já cancela o benefício do karma, né? Então, a atitude é aquela fragrância que existe por trás de uma ação devida e apropriada que transforma essa ação em crescimento espiritual, em sadhana espiritual que frutifica, né, como, né, purificação, elevação, maturidade. É por isso que nós usamos o sufixo yoga ao karma. Yoga indica um método ou uma atitude adequada para se fazer ação. Esta atitude é que faz a diferença. Portanto, o karma sem essa atitude não irá purificar realmente a mente do indivíduo como um bom karma yogi, né? Então, a coisa não é simples como parece, né? É uma ciência complexa, uma ciência sutil, né? Que envolve muitos aspectos invisíveis, né? Mas eu não estou tendo resultado com karma yoga. Ok, ninguém pode dizer realmente como você está aplicando o karma yoga, mas está faltando a fragrância, né? Caso contrário, os frutos estariam já sendo colhidos, né? Então, aqui o Swami diz que
quais são as questões importantes, as condições que farão do karma o karma yoga, uma ação, uma yoga, converter uma sanga em yoga. E nós sabemos disso, né? Muito profundamente, né? Muito claramente, né? Que as ações precisam ser dedicadas ao Senhor, né? E que a mente precisa estar repleta de gratidão pela oportunidade, né? E aceitando qualquer resultado como prasada, né? Então, isso nós sabemos. Ações dedicadas, sem expectativas, porque a gente compreende que o sistema Ishvara sabe exatamente tudo aquilo, à perfeição, né? Então, se nós estamos experimentando circunstâncias adversas, né? O indivíduo que se tornou um karma yogi aceita aquilo com gratidão, como prasada, né? É a vontade divina, né? É a capacidade, o karma yogi é aquele que desenvolveu a capacidade de se render à vontade de Deus, à vontade divina. E como você irá dedicar as suas ações ao Senhor? Lembrando do Senhor, né? Lembrando do Senhor. Você não precisa de repetir verbalmente, ou até mesmo fisicamente ou mentalmente, mas simplesmente você lembra. Dentro de você existe já aquele fluxo constante, né, de lembrança do Criador. Isso converte o karma, uma ação, em devoção, converte o karma em adoração. E qual é a vantagem desta adoração? Se ela precisa ser sincera, né, no coração, genuína. Essa vantagem dela, deixa eu ver se eu consigo pular essa parte menos relevante. Então, a lógica apresentada pelo Swami aqui é que quais são as vantagens de agir em total dedicação ao Senhor, lembrando que é uma oferenda ao Senhor, né? Então, o Swami apresenta uma lógica aqui, quando a gente oferece alguma coisa a alguém que nos deu tanto, né? A gente procura oferecer algo de grande valor, né? Então, se a oferenda é a nossa ação, a gente quer que esta ação seja qualitativamente superior, né? Muito boa, porque o Criador é aquele que nos deu aquilo de mais valioso, que é a nossa existência no corpo físico, né? Que nos permite crescer, né? Então, essa é uma lógica. Mas existem outras lógicas que nós podemos abordar aqui do porquê, né, desta ação ser feita com dedicação ao Senhor. Por quê? Porque se eu coloco a ação dedicada a eu, o corpo-mente, né, eu inevitavelmente eu estou alimentando o ego, né, porque eu ajo, né, eu ajo dedicando essa ação a mim, né, eu, o ego, né. Não, eu estou dedicando isso ao todo, ao Ishvara, ao sistema, né, ao coletivo, né. Então, aquilo ali já vai neutralizando essa tendência egóica do ego, né? Essa centralizada do ego, eu, meu, para mim, né? Então, você vai dedicando ao todo, vai dedicando a Ishvara, né? Então, esse é um outro aspecto também do porquê da gente dedicar ação ao Criador. A gente dedicação ao Criador ou a gente dedicação à criatura? Né? Hoje em dia a gente ouve muito falar disso, de que eu também sou Deus, eu sou Deus, né? Nós podemos fazer coisas melhores do que Deus fez, isso e aquilo. Boa sorte com tudo isso, né? Aqui o objetivo é dedicar as nossas ações ao Criador, porque o Criador, ele não somente é essa inteligência suprema, mas ele nos deu essa oportunidade. E nós compreendemos que através desse espírito de dedicação das minhas ações, que eu refino, purifico e cresço ainda mais, né? Que é o propósito da vida, né? Então, um aspecto é a dedicação da ação e a outra é simplesmente a não expectativa a respeito dos resultados da ação. Então, a não expectativa é facilmente compreensível, porque a expectativa perturba a mente, né? Então,
O Karma Yoga nos permite compreender esse sistema de tal modo que nós sabemos que não somente eu estou dedicando isso, né, ao campo, ao Ishvara como campo coletivo, total, né, mas eu estou colocando no campo sem nenhuma expectativa, porque é inútil ter expectativa. Nós fazemos o melhor e nós nos rendemos, né? Rendemos aos resultados, aos parábadas, né? Que nos concede o Criador, né? Então, nenhuma expectativa a respeito dos resultados. As escrituras do Karma Yoga prescrevem alguns tipos de karmas para esse crescimento espiritual, a louvação diária a Deus, que não promete nenhum benefício material, etc., etc. Então, existem esses tipos de ações prescritas e tem os deveres diários, os nossos papéis diários, que também são obrigatórios, que precisa ser feito com determinada atitude, né? Então, essas ações são destinadas exclusivamente para a purificação do corpo-mente. Então, na medida que eu purifico a mente, né, neutralizando a tendência humana de expectativa a respeito de punha, 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 né, circunstâncias favoráveis, né, eu vou desenvolvendo esta capacidade altruísta, né, de oferecer realmente, genuinamente e receber aquilo simplesmente como praçada, né? Então, qualquer que seja o resultado, não perturba o Karma Yoga como perturba os samsaris, né? Por quê? Porque o meu objetivo primário aqui não é realmente o resultado material, mas é o resultado interior, o resultado purificação, maturidade, desenvolvimento de certas qualificações, equilíbrio mental, emocional, psicológico, né? Então, tudo que eu faço, principalmente, é para tudo isso. O material, o resultado material é secundário. E se ele não vier, ele já não me perturba, porque o meu objetivo primário é muito superior, que é o ganho desta força mental, emocional, psicológica. E tem outros tipos de ações que são ações, são karmas não espirituais, aparentemente, mas que podem ser transformadas em karmas espirituais, que é o trabalho de cada um de nós para ganhar um salário, etc. Então, quando nós estamos envolvidos nesses papéis sociais ou nesses trabalhos, né, eu devo manter a minha atitude. Eu dedico as ações ao Senhor, ao coletivo, ao todo, né, e eu recebo o resultado como Ishvara Prasada. Então, você vê aqui, o oferecer as ações ao Senhor já nos protege, né, de desenvolver esse sentimento autocentrado, egocentrado, de que não, é a minha ação e eu quero os meus resultados, né? Então, no momento que as ações são atribuídas a Ishvara, porque Ishvara é a totalidade de todos os fatores que corroboram para as minhas respostas, as minhas ações, né? Então, quando eu não assumo todos os fatores, como eu e meu, a minha ação dedicada a mim, né? Isso já me ajuda a desenvolver esta, esta, esta qualificação, né? Que me permite, né? Neutralizar as expectativas. Então, eu nem sou o fazedor, o arta, né? O karta, e não sou o bhokta, né? Assim, no caso do Kamya Karma, as ações interessadas, ações pessoais, a minha atitude é Ishvara Arpanam. Então, tomo de volta o resultado como prasada, né? Dedicação a Ishvara, prasada de Ishvara, né? E no caso das minhas ações que não têm interesses pessoais mundanos, eu também dedico ao Senhor e eu não espero nada em troca, né?
No caso das minhas ações mundanas, eu tenho uma certa expectativa, porque eu preciso pagar as contas, e isso e aquilo, meu emprego é importante, né? Mas ainda assim, né, eu desenvolvo a capacidade de lidar com muitas adversidades. Então, o Swami Paramarthananda apresentando dois tipos de objetivos por trás das ações. Um é extremamente espiritual e invisível, né, que é o crescimento, o desenvolvimento dessa força, equilíbrio mental e emocional, e o outro é visível. Não, não, eu preciso do meu salário e para isso eu tenho que fazer um esforço de trabalhar com eficiência, né, e com dedicação, né, e com um determinado espírito de doação, mas sabendo que as minhas ações elas precisam frutificar neste nível, né? Então, em ambas as atitudes, Ishwararpana também são envolvidas no Buddha, né, no intelecto. E qual é a vantagem? É de que a ansiedade sobre os resultados desaparece. Neste Ishvara Arpana Buddhi e Prasada Buddhi, o que acontece? A retribuição acontece e minha vida segue tranquila, sem necessidade de reações violentas subconscientes, né? Então, é sempre aqui, são desdobramentos mais profundos de tipos de ações e ações voltadas para o ganho puramente espiritual, como é o caso dos pujas e muitas outras atividades puramente religiosas, né, espirituais, e outras ações envolvendo os nossos papéis sociais, tal qual os nossos trabalhos, né? Em ambos os casos, a neutralização da expectativa é importante, né? No caso das ações que envolvem as necessidades do ganho material, né, é mais fácil nós termos ansiedade, né? Mas ainda assim, também neste campo é possível neutralizar as reações violentas, desenvolvendo esta força e equilíbrio que o Swami Paramarthananda se refere, né, como fruto, né, de um bom karma yoga, né? Então, já no ponto de vista espiritual, existem pessoas também que fazem diversas sadhanas espirituais, mas fica cobrando ao Senhor, por que que eu não recebi ainda, né, a minha iluminação, por que que eu ainda estou tendo uma reação negativa, isso e aquilo, né? Então, isso também precisa ser neutralizado através da compreensão de que Ishvara sabe os timings, né, os tempos de todos nós. Se existe reação violenta ainda, é porque ela precisa ser exaurida, ela precisa ser, né, eliminada através da observação do Dharma e sob a luz destas compreensões que nos dão a força para receber até mesmo esses resultados internos que não são exatamente de acordo com as melhores imagens que nós temos, noções e ideias que nós temos de nós mesmos. O ego, ele gosta né, de manter ideias e noções elevadas a respeito de si, do ponto de vista espiritual, né? E essa integridade, honestidade intelectual é importante de aceitar, né, as nossas limitações, também do ponto de vista das nossas ações puramente voltadas para a purificação e elevação espiritual. Em ambos os campos karmas, né, o que acontece é que o desenvolvimento da equanimidade, né, irá, sem dúvida, neutralizar as reações de reclamação, né, de violência, de frustração, de irritação, de raiva, né? As pessoas muitas vezes se voltam contra o Criador porque vão perdendo a confiança, porque eles querem os resultados, né, segundo os seus tempos, né? Então eu tenho que levar em conta a vontade de Deus, me render à vontade de Deus, com uma atitude de doação a Deus. Esta é a certeza que Deus tudo faz, né, de modo justo e inteligente. Tudo serve ao seu propósito e o tempo é parte integrante dessa experiência do Jiva Atma, né? Então aqui nós temos uma certa ansiedade, né? Nós vivemos numa sociedade na qual todos nós gostaríamos de ver resultados instantâneos, né? Mas quando nós chegamos no Vedanta, nós recebemos esta indicação de que o crescimento espiritual
ele pode ser muito rápido e imediato, mas pode levar muito tempo e, às vezes, muitas encarnações, vidas, né? Depende do nosso grau de preparação, de qualificação, de purificação. Deus sabe de tudo porque Ele é a inteligência suprema. Deus, Ishvara, é puro Sattva, é a inteligência, e não somente a inteligência do ponto de vista físico, né, deste universo, né, das leis físicas, né, mas também das leis éticas e psicológicas, né, kármicas de cada um de nós, né? Então, ele tendo essa sabedoria, ele sabe exatamente quando nós estaremos prontos e até quando nós não estamos prontos ainda, né? E ele conta com a nossa perseverança, né? A nossa persistência, através da compreensão de que o jogo da vida não oferece nada de melhor do que o crescimento, a evolução espiritual. Todo o resto é migalha, né? Comparado com isso. Portanto, Krishna diz: abandone, seja sábio, abandone a expectativa e a ansiedade em relação ao seu futuro. Qual é o maior problema do Grihasta, né? É a ansiedade. O Swamiji está fazendo uma análise do ponto de vista psicológico, né? O Grihasta é aquele que está sempre agindo no mundo, quase que invariavelmente, ele tem família, ele é um provedor, né? E ele tem sempre uma certa expectativa e ansiedade a respeito, né, dos resultados. Será que vai dar certo? Será que eu vou ter sucesso? Né? Todos nós conhecemos essa problemática e o Karma Yoga é uma ciência que permite que nós possamos neutralizar essa problemática. A expectativa e a ansiedade irá comprometer a nossa capacidade, a nossa discriminação, a nossa inteligência, né? Porque emocionalmente nós estaremos sempre, né, perturbados. Ansiedade, expectativa, antecipação, né? Perdendo sono de noite, né? Aí algumas pessoas religiosas lá na Índia dirão que não, 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 eu tenho confiança em Ishvara, né? Essa confiança em Ishvara, ela me resolveu bem, está tudo bem. Eu aceito tudo que possa acontecer no mundo, mas que nada aconteça aos meus filhos, né? Então, essa é boa. Então, tudo bem, eu aceito tudo, né? O Swami gosta de fazer essas piadinhas, eu aceito tudo, né? Mas que eu e meus filhos estejamos isentos do mundo. Tudo pode acontecer no mundo, mas eu e os meus filhos não somos parte do mundo, né? Então, não, significa realmente, se você aceita tudo, você aceita tudo, né? Inclusive as adversidades, né, a respeito do seu corpo-mente e do corpo-mente dos seus entes mais queridos. Abandonar a ansiedade é uma tarefa complexa, difícil, desafiadora. E somente o Karma Yoga irá acalmar a mente. O grande sinal de que a sua atitude está, né, realmente produzindo este crescimento só pode ser medida através da calma emocional mental que você tem ou não tem. Tá? Então, esta calma mental e emocional é, né, o medidor do seu crescimento como Karma Yogi, né? Então, você vai lidando com o mundo, né, sem aqueles choques, né? E os choques ocorrem porque nós estamos aí investidos em expectativas, né, e ansiedades a respeito de haver sucesso, aquilo que eu quero, né, para mim e para os meus entes queridos, né? Então, qual é o modo da gente medir, né, o nosso crescimento espiritual? É ver o quanto a minha mente esteja calma. Isso não impede que o Karma Yoga faça planos para o futuro, mas ele não deve, né, apegar, né,
to attach, né? E uma expectativa, uma ansiedade a respeito do sucesso ou insucesso desses planos. Fazer planos, tudo bem, é importante, é necessário, mas se você faz planos sabendo que, né, Ishvara é a totalidade, eu faço o meu melhor, sabendo que existe uma infinidade de outros fatores, né? É como uma pessoa que eu conheço, que pensa muito em fazer investimentos financeiros, né? E eu espero que esta pessoa esteja fazendo os investimentos financeiros sabendo que não existe nenhuma garantia de sucesso, principalmente no mundo de hoje, né? Portanto, nós devemos transferir as nossas ansiedades e expectativas para o Senhor, né? E assim desenvolvemos uma mente calma, né? Emocionalmente, mentalmente. Qual é o benefício de tudo isso? Eu não sofro, né, os papas, né? O karma não produzirá papa para essa pessoa, papa psicológico, tá? O karma sempre produz resultados. Os resultados podem ser sucesso ou fracasso, né? Então, qual é a diferença? Ah, deu fracasso, deu ruim, deu fracasso, né? Então, o Karma Yoga que desenvolveu, né, esta paz, esse equilíbrio, né, esta força, né, ele simplesmente, né, ele não sofre da expectativa, a mente é calma e equilibrada, e os fracassos podem ocorrer para ele, e a pessoa vendo de fora assim, deu papo para o cara, entendeu? Essa história de Karma Yoga para ele não mudou nada, porque ele fracassou tal qual eu fracassei. A única diferença é que o samsara, quando fracassa, ele se esparrama no chão e não se levanta, né? E o Karma Yoga, ele nem se esparrama no chão, né? Ele recebe o fracasso e ele imediatamente ele se ergue e diz assim, tudo bem, Senhor, que seja feita a sua vontade, eu fiz o que eu pude, né? Eu continuo fazendo o que eu posso, sabendo que você é a totalidade de todos, né, os fatores que produzem os nossos prarabdha. Portanto, para um Karma Yogi, o Papa, né, não existe exatamente a nível psicológico. O resultado negativo pode ocorrer, mas não afeta o indivíduo. Não cria depressão, irritação, raiva. Portanto, ele não é afetado pelo Papa. Ele não é contaminado, a sua mente permanece imunizada desta problemática psicológica. É exatamente como a folha de lótus em contato com uma água, muitas vezes uma água suja, mas que permanece sempre pura, intacta, não contaminada pela lama, né? Portanto, uma folha de lótus jamais é molhada ou afetada pela água. A água não afeta. Da mesma forma, apesar de muitas responsabilidades e ações, o Karma Yoga se mostrará sempre alegre e sorridente, voltando para o tema, né? A alegria e o sorriso daquele que compreendeu o sistema Ishvara, Ishvara Jiva Jagat, né? Dedica as suas ações, sabendo que realmente Ishvara é responsável principalmente por todas essas ações. Eu tenho meu grau de responsabilidade, a minha responsabilidade é conformar, harmonizar e adequar as minhas ações com as leis do Criador, leis e princípios, né? Esta é a minha responsabilidade, mas os resultados eu não tenho controle. Portanto, eu permaneço sempre alegre e sorridente. Caso contrário, eu vou, né, estar experimentando, né, uma mente, uma face, né, um rosto triste, um rosto miserável, um rosto irritado, né? A alegria, o sorriso, ele foge do rosto, né? Isso é muito notável, né? A gente vê, né? Quando alguém está brigando com Deus, brigando com o Ishvara, né?
ele está com aquela cara zangada, né? Então, você precisa ser um grihasta, entrar neste mundo sem perder o sorriso no seu rosto. Sorriso nos lábios é importante, porque é uma outra sinalização de que sua mente é calma e o seu coração está tranquilo. É assim, Marcelo? Então, professor, o Felipe ergueu a mão antes de começar o Felipe teste. Família ou Felipe Fagundes? Felipe Fagundes, professor. Diga aí, Felipe. Eu tenho observado, assim, que uma forma interessante, isso na nossa vida religiosa, né, antes do Vedanta, eu tenho observado que uma forma interessante de receber os papas karmas de nossa vida, né, mesmo quando a gente está fazendo o Karma Yoga, é pensar que, como você disse, né, tudo é o campo. Então, Deus sabe, Ishvara sabe o momento certo de entregar cada coisa a cada pessoa. E muitas das vezes, aquele mal aparente que aparece para a gente é libertação, né? Então, eu acredito assim, me corrija se eu estiver errado, podemos pensar assim, mesmo aquele mal que nos advém, no futuro sempre vai ser para o bem. Porque mesmo para aquele momento pode ser uma libertação para nós, e aquela atitude, como eu vou fazer diante daquela dificuldade, se eu agir com calma e com essa atitude de reverência, mesmo diante da adversidade, eu vou servir de instrumento para que outras pessoas olhem aquilo, né, e cresçam também espiritualmente, ou seja, eu vou ser um exemplo. Então, tudo acontece para o bem. Tá certo esse raciocínio? Sim, é um raciocínio bom, muito embora ele possa ser melhorado, no sentido de que, de um determinado ângulo, determinados eventos, né, parecem uma maldição, né? Mas aí, de um outro ângulo, mais à frente, você vê aquilo que parecia ser uma maldição foi uma bênção, né? Existem alguns exemplos espirituais, né, algumas historinhas que descrevem bem isso, entendeu? Então, passa uma pessoa e diz, nossa, que maldição. Aí o pai da criança, o pai da pessoa, não, não foi uma maldição, não. Ele perdeu o braço trabalhando aqui na fazenda comigo, mas isso fez de modo que ele não fosse para a guerra e morresse na guerra, como quase todo. Aí, então não foi uma maldição, foi uma bênção. Aí, daqui a pouco, o mesmo cara falando assim, não é realmente, não foi realmente uma bênção, porque aí ele ficou aqui sem braço, né? E porque ele estava sem braço, aí aconteceu uma tragédia maior ainda, né? Aí fala, então foi uma maldição, né? Então, eu não vou entrar nos detalhes dessas histórias, também porque eu não lembro, não lembro dessas histórias em detalhe, mas que ela foi se repetindo assim, não, parece uma bênção, parece uma maldição, parece uma bênção, parece uma maldição, né? Então, a perspectiva do bem e do mal, essa dualidade, né, ela depende do ângulo, né, de percepção nossa, né? O importante é compreender que tudo serve a um determinado propósito. A dor serve a um propósito, né? A satisfação, o ganho, o sucesso também serve a um propósito. E é através de todos esses pares que a gente cresce. Tá, Felipe? Perfeito, professor. Sim, obrigado. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento,
sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishwara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.